Olá, pessoal. Esta é a aula 14 de TPA, semana 9 da era Covid-19. Vamos dar início à nossa aula, então. Eu sou o Gerson, professor de TPA e banco de dados do Colégio Cotemig. Bom, hoje não temos imagem inspiradora, e sim um texto inspirador. Gente, que beleza é o Brasil, que beleza é a língua portuguesa. E que beleza é o governo que adiou o Enem. Então isso aí é um incentivo meu para vocês relativos ao Enem, para vocês poderem estudar um pouquinho aí, ó. Sessão, sessão, secção e sessão. Gente, português é lindo demais, né? No nosso caso, trata-se da primeira, tá, gente? Sessão. Então vamos lá. O assunto de hoje é session. Vou falar para vocês um pouco hoje sobre session. Eu não sei quem de vocês aí já utilizou, quais de vocês já utilizou session algum dia. Eu vou aqui tentar explicar mais ou menos como que é a ideia de uma sessão para que vocês possam fazer inúmeras aplicações. Bom, eu tenho essa figura aqui que ela mostra mais ou menos a ideia de como funciona uma sessão. Para fazer uma explicação em cima dessa ideia, nós vamos imaginar aqui um formulário de login, beleza? Como que funciona um formulário de login para que você possa registrar e autenticar o usuário no sistema? Primeiramente, o usuário acessa o seu navegador e ele é remetido a um formulário de login. No formulário de login, ele vai informar os dados de acesso dele. Normalmente, usuário e senha, ou e-mail e senha, às vezes pode ter usuário, e-mail e senha, e tem algumas variações. O que importa é que nesse primeiro passo, passo 1, esse formulário ele é enviado através de uma requisição ao servidor. O servidor, com o seu script em PHP, interpreta aquele código e faz as requisições necessárias no banco e até mesmo utilizando arquivos. Por exemplo, às vezes eu quero ter imagem, a foto do usuário que vai fazer o login. Então, eu acesso não só o banco de dados, mas também arquivos. Então, eu faço acesso ao banco de dados para verificar se aquele usuário que digitou os dados e informações dele está devidamente cadastrado no banco com aquela senha. Caso isso seja verdadeiro, então eu quero realizar a autenticação do usuário. Caso isso seja falso, eu quero enviar uma mensagem de erro para o usuário, tá? Bom, só que quando o usuário informa os dados dele, ele entra numa área restrita, que é a área da sessão. A sessão nada mais é do que uma variável de memória que fica na máquina do cara e ele não precisa mais consultar o servidor daí para frente, porque você busca os dados do servidor uma vez e guarda nessa variável. Essa variável de sessão, ela permanece ativa nas várias páginas do site. Então, com isso, é possível você identificar o usuário, assim como tem outras finalidades também na sessão. Mas você vai poder identificar o usuário e aí, o que, que a gente pode fazer? A gente pode ter uma área, que aqui eu exemplifiquei com essas pastinhas verdes, essas páginas verdes, e você ter acesso irrestrito. Todo mundo pode acessar aí. E você tem uma outra área, que eu aqui exemplifiquei em vermelho, que só pode ser acessada a partir do momento que você verificar se o usuário está salvo na sessão, né? Como a sessão vale em várias páginas, então você não precisa pedir para o usuário digitar de novo os dados dele. Você vai lá na memória do computador que já tem a sessão registrada e pega os dados. Se bater os dados, aí você exibe. Se não, você fala que não pode acessar aquela parte ali. Então, isso é muito legal. Dá para fazer muitas aplicações com com essa variável de sessão, tá? Mas o funcionamento básico é esse: você entra,
cria a sessão, e uma vez criada a sessão, você tem como poder restringir os dados de acesso. Você pode usar a sessão para outras coisas também, tá, gente? Mas esse é o uso mais comum, mais corriqueiro. É com o uso de sessão que, por exemplo, você consegue criar uma prova online que o aluno pode fazer e responder as questões. Por quê? A cada questão que você responde na prova online, ele vai lá na sua área, certo? E pega a informação de quem é que está fazendo aquela prova ali. Então, ele vai toda hora pegando lá a informação de quem é que está fazendo a prova, certo? É através disso aí também que eu consigo disponibilizar materiais, por exemplo, no Classroom do Google, né? Usuários acessam com um e-mail. Então, o que, que ele faz? Busca os seus dados, sempre consultando para ver quem é você. Né? Você registra uma vez no início, vai para a memória do computador e fica lá. Beleza? Essa é a ideia global de uma sessão, tá? Então, nós vamos fazer esse aplicativo. Nós vamos fazer um aplicativo. Na verdade, eu vou fazer para vocês o aplicativo completo, tá? A tela de login e a tela de autenticação e o script de autenticação. É um front-end e um back-end para essa finalidade. A nossa tela de login, ela vai ter essa cara aí, tá? Eu vou ter aqui um campo para o cara digitar o e-mail, um campo para ele digitar a senha. Quando ele clicar no botão enviar, é esse ponto aqui, ó, em que eu faço a parte número 1 da requisição, enviar o formulário para o servidor, tá? Essa tela de login aqui, eu posso explicar o código dela rapidamente para vocês com o básico. Então, esse seria o código da tela de login. Reparem vocês que eu tenho um campo input, e-mail. Lembra que o PHP usa o atributo name para poder recuperar a informação. E embaixo eu tenho input, name, senha. Lembra também que o PHP utiliza esse input para recuperar a informação. Clicou no botão Submit, esse botão aqui é Type Submit. Significa que quando clicar nesse botão, ele vai realizar a ação descrita lá no formulário. Como aqui eu coloquei autenticação.php, então ele vai passar para o passo 2, que é procurar um script lá no servidor com esse nome, tá? Em vez dele ficar na mesma página, index.php, ele vai procurar uma segunda página. E nessa página nós vamos colocar o código de autenticação. Agora é o seguinte, gente, o código de autenticação, ele está separado aqui por uma questão didática, tá? Para eu separar o front-end, que é o formulário, do back-end, que é a hora que eu faço a autenticação. Então, eu vou agora mostrar para vocês como que fica essa autenticação, beleza? Eu vou fazer aqui na prática, hoje, para vocês poderem trabalhar aqui, beleza? Muito bem. Eu vou agora mudar a tela aqui e vou colocar a minha tela inteira. E aí eu vou poder compartilhar o PHP Storm aqui. Bom, eu tenho aqui o código, tá? Na verdade, não é esse código aqui, não. TPA. Eu estou criando uma pasta login aqui dentro. E eu tenho esse código index. Então, é bom lembrar o seguinte. Lá na aula, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu coloquei uma versão simplificada do formulário. Beleza? E aqui no nosso código eu tenho o script completo da página index inteira, tá? Então você vai ver que é um código maior. Isso porque nessa página nós estamos fazendo uso do Bootstrap. Tá? E aí eu coloquei a formatação no form. Veja bem, linha 72. Form, método post, action, autenticação. Essa linha 3 aqui, tá? Linha 80, input, linha 81, input, name, e-mail. É a linha 6 aqui. Linha 86,
input, name, senha. É a linha 9 aqui. São as informações mais importantes. A ação, o e-mail e a senha que eu vou receber do formulário, tá? Esse código está disponível para vocês no github.com/gersonborges/tpa. Lá nessa pasta eu criei login e o arquivo está disponível. Você não tem que digitar nada. Você tem que apenas copiar o código para sua máquina e você vai ter esse resultado aqui sem fazer nenhuma alteração no código, tá, gente? Muito bem. Próximo passo. Próximo passo é a autenticação. Depois que o usuário clicar no botão enviar, nós vamos chamar aqui autenticação. Eu vou criar aqui a autenticação. Se alguém tiver áudio aí e quiser me ajudar, eu agradeço. Autenticação. A pergunta que eu faço é, vou chamar de autenticação 4 aqui, porque eu já dei essa aula para outras turmas. Gente, o que é a primeira coisa que eu quero fazer depois que eu enviar o formulário? Quando eu clicar no botão enviar. O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, gente? Alguém faz ideia? Verificar se tem usuário. Então, eu tenho que verificar se existe o usuário no banco. Só que antes de verificar, vocês concordam que eu preciso receber os dados do formulário? Eu preciso receber os dados do formulário? Sim, eu preciso antes de verificar, porque para verificar eu tenho que receber os dados do formulário. Alguém sabe me falar como que eu posso receber os dados do formulário? Como que ficaria as instruções aqui para eu receber essas duas informações que estão vindo do formulário? Por áudio? Não? Tem uma ideia? Você tem que usar a variável post. Lembra que a gente acabou de colocar lá no index, aqui, ó, o método post? Então, quando eu fizer a requisição, clicar no botão submit, ele vai ter duas variáveis no post, o e-mail e também a senha. O e-mail e também a senha. Então, assim eu pego os dados do formulário, tá? Agora é bom lembrar o seguinte, que eu só posso usar e-mail e senha aqui porque eu tenho o name e senha e o name e e-mail no formulário, tá, gente? Beleza. Agora eu vou fazer a verificação, tá, gente? Para eu fazer a verificação, eu vou criar uma conexão aqui, PDO, com o banco, vou usar servidor, usuário e senha, que são constantes que eu crio lá no config. Opa, se eu estou usando lá no config servidor, usuário e senha, a gente precisa colocar o config nessa página aqui, né? Require once, inc, /config.php. Só que, se eu estou dentro da pasta login, eu primeiro tenho que sair da pasta, voltar para a raiz, para depois entrar nessa pasta inc. Então, vou colocar aqui ponto barra para sair da pasta login, tá, gente? Beleza, agora minha conexão já funciona, beleza, gente? Aí eu vou fazer o SQL que recebe o prepare do com. E aí eu vou colocar aqui, select todos from usuário, where e-mail. Aí eu vou pôr interrogação, o prepare me permite isso. Dois parâmetros aqui, duas interrogações. Daí vem a minha próxima pergunta. Se tem duas interrogações ali, quantas informações eu tenho que passar aqui no vetor? Duas. Muito bem. Quais são elas? Nome e a Primeira, senha. O e-mail e a e-mail, senha. e-mail. Bom, agora presta bastante atenção. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu não posso passar a senha dessa forma para procurar no banco.
Alguém faz ideia por que que eu não posso passar a senha dessa forma para o banco? Ah, Porque porque se fica, colocar no você caso, tá quase dando a senha do seu usuário para um hack, alguma coisa do tipo. Não exatamente por isso, mas tem a ver com essa ideia. Tem a ver com segurança, mas é por outra razão. Porque, tipo assim, com isso aí, eu acho que você conseguiria ter o acesso com a senha, né? Do outro usuário. É, vocês estão chegando perto. Lembra que a gente. Aí cri- tem que usar aquele que tá lá no host, no MySQL, não é isso? É. Que tem Você a lembra que a senha gente lá. fotografou a senha lá no banco na hora de salvar? A gente usou a função SHA-1 para criptografar a senha? Então, tem que criptografar a senha aqui também. Porque a senha que está no banco, ela já está codificada. Eu vou pegar aqui e vou codificar a senha que ele digitou. E vou comparar as duas codificadas. Se elas baterem, significa que eu achei o usuário, tá, gente? Então, eu criptografo a senha aqui. Essa aqui é a ideia. Beleza, aí depois que eu criptografo, eu guardo a informação que eu acabei de recuperar, tá? O fetch object recupera um registro conforme as especificações aqui do select. Então, eu vou ter aqui uma variável row, na verdade um objeto, né? Porque eu estou recuperando o objeto, que pode ter o usuário, se ele encontrar, ou vai estar nulo, se eu não encontrar. Então, o que, que eu faço? Se row, é só perguntar se existe o usuário. Nesse caso, significa que o usuário é encontrado. Agora, se não tiver esse objeto aí, usuário não encontrado. Beleza, se o usuário for encontrado, é hora de jogar o usuário na sessão, tá? Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Session parece com post, só que eu vou chamar o usuário. E eu vou guardar aqui esse usuário que eu acabei de localizar, que eu guardei anteriormente nesse rol. Tem usuário? Coloquei ele na seção. Não tem? Eu vou colocar na seção uma mensagem de erro. Então, eu vou chamar de MSG e vou colocar essa informação aqui para eu poder listar lá na minha página. Usuário não encontrado. Então, vai ficar muito legal, porque ou bem a seção tem usuário, que eu peguei todos os dados dele, nome, e-mail, foto, tudo, ou bem eu tenho a mensagem de erro que eu vou querer exibir aqui, ó, onde está escrito erro. Então, eu vou pegar na outra página, lembra que a seção vale em várias páginas. Na outra página, eu posso pegar essa mensagem que agora está guardada na seção. Então, qualquer lugar que eu for, eu posso pegar essa mensagem e exibir para o usuário para ele digitar novamente. Tá? Essa aqui é a base da coisa. Daí, aqui, gente, abre um leque de milhões de opções, tá? Se o usuário não foi encontrado, eu quero voltar para a página de login, porque o cara vai ter que redigitar o valor lá. Então, eu coloco aqui header location. O login está na mesma página da autenticação. Aí eu ponho ponto barra que eu vou para o arquivo index. Agora, se não, eu vou para outra parte do site. Então, header location. Aí eu vou para outra parte do site. Aqui, particularmente, como a gente vai utilizar isso aqui a primeira vez lá no blog, para o cara poder enviar mensagens registradas, eu vou voltar para a página raiz aqui. Então, eu vou voltar um nível aqui de diretórios. Eu estou dentro do login, eu vou voltar para a pasta raiz, que é onde está o meu blog. Só que, quando eu voltar para a pasta raiz, eu sei quem que tá enviando as mensagens a partir desse momento. Entenderam? Essa que é a ideia da minha sessão. Só um instantinho. Para eu usar a variável session, tá? Eu tenho sempre que colocar esse comando aqui em todas as páginas. É o session start, tá? Todas as páginas que você quiser fazer acesso a essa variável, você precisa ter o session start no início.
Eu não vou colocar aqui nessa página por uma razão muito simples. Eu já coloquei ela dentro do config, já que eu vou usar em todas as páginas, eu já coloquei o session start dentro do meu config. Então eu vou tirar esse start session daqui, porque ele vai startar a sessão lá dentro do meu config. O config que vocês criaram no último trabalho não tinha esse session start, então vocês vão ter que fazer uma alteração para poder ter esse session start lá. Beleza, isso aqui é o básico, né, gente? É o básico, lembrando que é para fazer a autenticação. A autenticação é somente o primeiro passo para vocês poderem trabalhar com sessão. Depois ainda tem o passo em que você verifica se o cara está logado, e depois tem o passo que você interrompe e finaliza a sessão. Beleza? São outros passos que a gente vai ver mais à frente. A propósito, a sessão ela tem uma certa duração, tá? A sessão pode ser interrompida em 3 condições. Primeiro, a sessão ela tem um tempo de duração. Um tempo de duração que tem um valor padrão, mas que você pode mudar. Então, se esse tempo da sessão expirar, ela vai apagar essa informação da memória. Outra coisa, se você fechar o navegador, vai ser apagada essa informação da memória. Ou então, você ainda tem um comando parecido com esse que eu acabei de falar aqui, o Session Start, que é o Session Destroy, que mata a sessão, tá? Ele mata a sessão. Normalmente a gente usa esse Session Destroy no botão Logout, aquele botão que você quer de fato interromper a sessão. Você não quer que a sessão dure mais, além dali, então você usa o Session Destroy para matar a sessão. Bom, galera, essa é a minha introdução a respeito do código de autenticação, tá? Se vocês forem no GitHub, vocês vão acessar essa informação na pasta dentro do GitHub. Você vai ver a pasta, olha lá, ó, login, e os 2 códigos aqui, tanto o index com o formulário, quanto a autenticação, que tem esse código que eu acabei de apresentar para vocês aí, tá? Então, fiquem à vontade para poder buscar as informações e acrescentar a pasta login a qualquer projeto que você queira utilizar autenticação. Inclusive, você pode pôr essa pasta dentro do seu blog, tá? Essa aqui é a nossa ideia para este momento. Eu queria aqui agradecer e dizer que eu vou tirar as dúvidas em breve. Obrigado.